E a gente traz aqui para falar do contexto histórico em que o horário eleitoral começou e as transformações históricas que o país sofreu ao longo desses 60 anos. Eu trouxe aqui o José Antônio Lages, historiador e professor de História. Prazer em te receber aqui, professor Lages. Prazer todo meu, Caparelli, é uma honra, uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez no Tati Repórter. No ar, pela TV Tati Multiplataforma, Tati Repórter. Muitas histórias aí para comentar. Acho que nós vamos extrapolar horário político e outros horários aí, que o Lages tem muita história. Vamos lá. Sabe muito, não só de Ribeirão, mas também de todo o Brasil. A propaganda eleitoral gratuita. O espaço surgiu por meio da Lei número 4.115, promulgada pelo presidente João Goulart em agosto de 1962. Em 2022, alcançamos os 60 anos de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Antigamente, as emissoras de rádio e de TV eram obrigadas a reservar 2 horas para os candidatos nos 2 meses que antecediam as eleições. 2 horas, hein? Já durante a ditadura militar, a propaganda chegou a 2 horas e meia. 2 horas e meia. Exatamente. Nos tempos atuais, o tempo diminuiu. Em 2022, será transmitido em 2 blocos diários, cada um deles com 25 minutos de segunda a sábado. Como era o Brasil em 62 em relação à política, quando começou exatamente o horário eleitoral, Lages? César, era um Brasil bem diferente do que nós temos hoje, né? Então veja, em 62, você não tinha, por exemplo, a pujança que tem a TV hoje, né? Você tinha muito mais o rádio. Então esse horário eleitoral gratuito, instituído lá pelo presidente João Goulart, né? Ele teve um papel muito importante de levar a discussão política, o debate político, a propaganda eleitoral, enfim, para aqueles rincões mais distantes, né? Porque era a época do rádio, né? Então era a chamada Era do Rádio. A Era de Ouro do Rádio. Né? Era de Ouro do Rádio, Isso, né? Ficou exatamente. até consagrada essa expressão. Exato. Né? E veja que nós estamos falando quase que de um período pós-TV, né? Porque a gente sabe a influência que ainda tem o horário eleitoral gratuito hoje. Sem dúvida. Mas a gente percebe que a cada eleição, essa influência do horário eleitoral na decisão do voto está diminuindo. Vamos dizer assim, esse critério, né, do eleitor de acompanhar o debate político para decidir o seu próprio voto, cada vez mais, em vez da TV e do rádio, está sendo substituído pelas redes sociais. Né? Então Agora, veja que é um transcurso, é um período longo aí da história. Você né? vê como importante, ou importância ainda que os eleitores, as pessoas, né, acompanhem o horário eleitoral? Isso é importantíssimo. Eu acho que o voto consciente é aquele que se baseia no conhecimento. E conhecimento de quê? Primeiro, conhecimento dos candidatos, conhecimento da proposta dos candidatos, conhecimento do currículo de cada um deles, né? Nas bandeiras que ele levanta, na sua história, nas suas relações, né? Aquela velha história, com quem andas, né? Então isso tudo pode aparecer perfeitamente na propaganda eleitoral e é importante para o eleitor decidir o seu voto. Professor, o senhor falou do rádio, que na época, né, era muito forte. Além do rádio, havia naquela época algum outro tipo de propaganda eleitoral? Tipos de propaganda que às vezes caíram em desuso, não existem mais, né? Os santinhos, por exemplo, que hoje ainda sobrevivem, né? Mas naquela época não era só santinho, era santão, era cartaz pregado em poste, era uma lambança que se fazia, né? Na época da eleição. O próprio outdoor que foi recentemente banido. Sim. Né? Comícios, os comícios. Showmícios. Showmício na Mas época os showmícios, de 60 não existia. Não, o showmício era mais recente. Showmício é de década de 90 pra cá, mas década de 60, 70 eram comícios em cima de caminhão, com aquele sonzinho reba ainda, entendeu? Mas era gostoso demais. Às vezes parecia mais caixa de abelha. O candidato tirava o microfone. Eu lembro muito bem de vários cases, né? Tirava o microfone e falava no gogó mesmo, porque o somzinho estava muito merreca, né? Tava muito ruim. Outra questão também, Lages. A propaganda volante também, propaganda, né? Botava um alto-falante em cima do carro e saía. Som. Tinha um candidato aqui, mais... Fernanda não é daqui, a gente pode falar dele que não é mais candidato, que era um candidato, Fernanda, que montou, e os amigos ouvintes de Ribeirão Preto vão se lembrar, que montou um avião.
Saía com o avião pra rua. Saía com um aviãozinho, era um aviãozinho que passeava aí, pegava as crianças e andava com as crianças. Era um mini avião, lembra disso? Lembro. Opa. Que era o Negrão Azevedo, querido Negrão Azevedo, que tantas alegrias deu pra gente, né, padrinho? Pois é. Bom dia, dúvida. Padrinho, bom dia, madrinha. Era o slogan dele, né? A forma dele começar e o discurso político dele, né? Exatamente. Agora, a transformação da sociedade, o jeito da população pensar, também mudou de lá para cá, Lages? Mudou muito, né? E é evidente que com essas transformações da sociedade, os meios de comunicação voltados para o debate político, a discussão política e a própria propaganda eleitoral também tiveram que se adaptar a essas transformações, né? Então, veja, durante a ditadura militar, você tem a manutenção dessa legislação anterior, né, de 62, houve até uma ampliação, né, chegou até 2h30 a propaganda eleitoral durante a ditadura militar, mas você tem ali algumas interferências do próprio regime, né, na discussão. Houve censura em alguns momentos, né? Você tem, por exemplo, em 76, o Caparelli, mudanças na própria legislação eleitoral que interferiram na propaganda. Isso foi decorrente de uma vitória estrondosa que o partido de oposição na época, o antigo MDB, teve na eleição de 74, né? Então o regime reagiu criando o senador biônico, né? E alterando também, inclusive, a legislação eleitoral no que diz respeito à propaganda, né? Que passou a ser mais restritiva e passou também a ser de acordo com as bancadas, né? A distribuição desse tempo eleitoral, desse tempo da propaganda, que até então era equitativo, quer dizer, mas eram dois partidos só durante a ditadura, é bom lembrar isso, era só MDB Arena e MDB, o Arena, né? O partido de situação, o partido de oposição. Então era mais simples essa divisão, né? E a partir então desse momento, caminhando já para o final da ditadura, é que se estabeleceu esse critério de que o tempo seria dividido proporcional entre os partidos. Então o partido que já tivesse maioria da Câmara dos Deputados teria maior tempo de televisão. Eu quero saber quem faz essa conta hoje, com 34 ideologias diferentes. Quero saber quem faz essa conta. O cara é um gênio da conta, né? Tem que ser um especialista, né, Caparelli? Lógico. Pra poder fazer essa divisão, fazer, né? Essa divisão entre majoritário, prioritário, nossa, é uma loucura. Agora, você já percebeu, Caparelli, que a maioria dos partidos só tem o tempo de desejar bom dia, boa noite pro eleitor, né? Porque são 3, 4, 5 segundos, né? Tem partido Você lembra do Enéas? Lógico. O Enéas só tinha tempo de falar meu nome é Enéas. E bater a mão na mesa. Bater a mão na mesa. E por muitas vezes na televisão, ele abriu mão da aparição dele na televisão por ter pouco tempo. Você lembra disso? Porque no rádio, em protesto, ele abriu mão, tinha só uma tarja na época. Opa, botei a mão na frente da câmera, eu não posso fazer isso. Mas na época tinha só uma tarja na televisão, ele entrava só no rádio. De protesto em ter 3, 4 segundos. Os grandes jornais, os grandes veículos de comunicação não entrevistam os minoritários. E se eu quiser conhecer o candidato? A própria Globo agora com essas entrevistas de presidente vão entrevistar só os 4 melhores colocados na campanha. Porque mas tem candidato aí já entrando na justiça para reivindicar também essa entrevista da Globo, hein? Fabiana, prazer te receber aqui. Ela que é jornalista, consultora de comunicação, especialista em comunicação política. Fabiana atua há mais de 10 anos com assessoria de comunicação para políticos, governos e instituições. Fabiana, qual a importância, né, para o político em dominar essa linguagem de rádio e de televisão? Bom dia. Bom dia, primeiramente bom dia, agradecer aí pelo convite. A TV ela continua tendo um papel muito importante na comunicação política, principalmente por conta do alcance. Mas a gente hoje tem uma questão que é um pouquinho diferente e que é muito importante, que são as inserções ao longo do dia. Né? As inserções elas acontecem de domingo a domingo. Então tem candidato, por exemplo, que vai ter 70 inserções ao longo de uma semana. São inserções de 30 segundos que podem chegar até 1 minuto. A população está ali, a pessoa estaria escutando rádio no carro, ou em casa, ou no trabalho. E aí entra a propaganda do político nessas inserções. Funciona para o candidato porque é uma forma de massificar, né, a mensagem que ele tem. Ele reforça ali o nome, ele tem um espaço para chamar para o digital, né? O professor estava até comentando um pouco isso, que hoje o digital ele tem uma importância muito grande. E o que eu costumo dizer é que assim, as pessoas, os políticos, né, os candidatos deveriam aproveitar o horário eleitoral para trazer o eleitor para dentro dos seus próprios canais. Essas inserções acabam sendo muito mais impactantes no eleitorado do que o próprio horário, né, o reservado para aquela sequência, quando começa lá, principalmente aquela
campanha dos candidatos ao legislativo, né? Quando entra aquela penca de candidatos, que acontece também nas eleições para vereador, né? Isso. No segundo, no terceiro, quem está assistindo a TV já sai dali, nossa, que horror, não quero ver isso aqui não. Então veja que a questão aí das inserções espalhadas pelo horário pega nos diversos horários, pega públicos diferentes, isso é muito importante para os partidos, para os candidatos. Isso funciona tanto que é o modelo que a gente usa comercialmente, tanto Sim. no rádio e na TV, que são essas inserções de 30 segundos ao longo da programação, né? Exatamente. Funciona. Qual é a proporção aí da televisão, né, da internet e a rua, campanha de rua? Mudou muito por conta dessa questão da pandemia, as pessoas estão mais, entre aspas, receosas a receber esse aperto de mão, esse abraço ou fazer uma reunião com o candidato. E para você, Lars, foi difícil em 2020 como candidato, né, na eleição anterior. E como é que você qualifica agora? Caparelli, a eleição de 2020 foi uma eleição pandêmica, né? Uma coisa assim, recolhida em casa, em grupos muito pequenos, muito restritos, né? Por conta aí da prevenção em relação ao Covid, né? Então foi uma campanha muito atípica, né? Eu acho que todos os candidatos sofreram com isso, os candidatos a prefeitos, os candidatos a vereador, etc. Agora, a campanha de rua, olha, eram célebres aquelas campanhas de rua do passado, né? Quando você tinha os candidatos fazendo aquelas passeatas, aquelas carreatas, comícios, né? Que falávamos ainda há pouco aqui, né? Dificilmente você tem hoje um comício, né? Um comício que arrebanha a população de um bairro inteiro para poder acompanhar seu candidato. Mesmo com permissão. Hoje o que é proibido é o showmício, quer dizer, aqueles mega eventos, né? Regados aí a muito dinheiro, principalmente com artistas, com cantores, né? Mas o comício é liberado e mesmo assim não se faz, né? Então você vê o seguinte, com o avanço da campanha online, da campanha nas redes sociais, é claro que essa campanha presencial ela tende a se refluir, né? E a campanha de rua, evidentemente, é uma campanha presencial, basicamente presencial. Agora, há uma diferença aí também, que eu acho entre as campanhas, por exemplo, dos candidatos a cargos majoritários, né? Que acabam dividindo mais as opiniões, formando torcidas a favor, torcida contra, e os candidatos ao legislativo, viu, Caparelli? Porque aí é aquela multidão de candidatos que acaba... o tipo de campanha tem que ser diferente, não pode ser a mesma coisa. Então a campanha de candidato a vereador, a deputado estadual, federal, por exemplo, é aquela campanha de pequeno... É o voto mais pessoal, é a relação mais entre o eleitor e o candidato, seja amigo ou não amigo do candidato, mas ele pode se tornar um admirador dele durante a campanha, gostar das propostas dele e acabar se transformando no eleitor, até no propagandista daquela campanha. Até porque, Lars, nós temos... Vamos falar de Ribeirão, né? Ribeirão é uma cidade grande, 40 mil habitantes, 160 bairros aproximadamente. Ou mais do que isso aí. O candidato a vereador não consegue, ou o próprio prefeito não consegue atingir durante a campanha 160 bairros. Impossível. É humanamente impossível. Não consegue em 40, 60 dias atingir todos os bairros. Você imagina na questão do candidato a deputado estadual, federal, senador ou presidente da República. Que é no estado inteiro a campanha. Que é no país inteiro. No caso de presidente ou senador, é no país inteiro. Então fica muito complicado. Então as mídias têm que ajudar nessa situação. A gente falou dos carros de som, por exemplo, né? E eu não sei se hoje os jingles, as musiquinhas, chiclete, cairiam tão bem nesse momento. Você acha que os jingles sempre ajudaram bastante? Principalmente quando frisa o número do candidato, Todo né? mundo lembra todo mundo tem um jingle na memória aí. E tem aqueles históricos, né, da campanha, por exemplo, do Jânio Quadros, né, que até hoje... Da vassourinha, varre, vassourinha, né? Vassourinha. Então você percebe que o jingle tem o seu papel exatamente para massificar a campanha, né? Ainda tem esse papel importante, tanto que tem gente aí que produz jingles fabulosos até hoje e tudo mais. Mas eu acho que no passado já teve um papel mais destacado, viu? O Emael é candidato a quantas... Tem o Emael, tá aí ainda. O Emael é Nossa, o dele funciona tanto que só de você falar o nome, a gente já canta mentalmente, né? Eu já não dormi. Olha, com todo respeito, eu já não dormi por conta da musiquinha do Emael. Olha, o Fernando Duarte está fazendo uma questão, deixa eu trazer os amigos telespectadores ali, está dizendo o seguinte, por gentileza, já com todo respeito, explica a função do senador e que só ele pode caçar o STF. É isso mesmo, Lages? Só o senador pode caçar o STF? Veja, ele está se referindo ao Senado ter a prerrogativa de receber pedidos de investigação, cassação, denúncia contra os membros, os juízes do Supremo Tribunal Federal. Aí é a Constituição é que vai determinar as funções aí de cada órgão do Poder Legislativo, né? As funções do Senado, as funções da Câmara dos Deputados e pela Constituição, sim.
denúncias contra membros do Supremo Tribunal Federal devem ser encaminhadas ao Senado Federal. Rapidamente aqui alguns comentários. Renato Brandão está dizendo que a campanha de rua sempre foi ótima. O Fabrício Pinguim está me desmentindo ali, dizendo que não consegue conhecer. Eu disse que os candidatos acabam não conseguindo conhecer toda a cidade. No caso de Ribeirão, 160 bairros, né? Ele disse ali, pelo simples fato de saírem nas ruas apenas em época de eleições. Eu estou dizendo justamente nesse período, não é antes. Porque antes você não tem como pedir voto, você não tem número. Estou dizendo em campanha política. Lógico que os candidatos ou os políticos deveriam estar presente nos bairros, nos momentos difíceis da cidade, com certeza, sem dúvida nenhuma. Agora, eu quis dizer dentro da campanha eleitoral, que eram 90 dias e agora passaram para 45 dias. E vai reduzir cada vez mais, pode esperar. A gente, por um lado, a gente critica a população por não se interessar pela política e por não se informar. E por outro, quando o político tenta fazer uma comunicação, as pessoas também criticam, né? Então, assim, uma coisa que às vezes é até a própria imprensa que bate muito, porque isso acontece muito com deputados federais, por exemplo, de se receberem críticas por estarem usando a verba de divulgação do mandato. Olha, a divulgação do mandato, a prestação de contas, é uma obrigação do político. E tem uma verba para isso, para que o eleitor conheça o que o político está fazendo e possa também fiscalizar. Então, eu vejo que é um papel importante do político, até do próprio candidato, e não só no período eleitoral, mas a todo momento prestar contas. Está proibido a entrada, inclusive, se for o caso, com a participação da polícia, para coibir aquela questão de tirar, muita gente faz foto na urna eletrônica, que já é um erro, né? É um erro crasso eterno. E é crime, agora, né, inclusive, não é só erro, é um crime também. Da polícia. O que você acha disso, Lages? Olha, se o cara entrar na cabine eleitoral com o celular no bolso, ninguém nem vai perguntar para ele se ele está com o celular ou não. Como é que vai ser feito? Exatamente. Não, vai ser feito? Vai ser feita uma revista? Não, impossível. Né? Isso aí eu acho que a decisão do TSE não interfere nessa questão do porte do celular, né? A questão é entrar, por exemplo, com o celular ligado, né? E se dirigir à cabine com o celular na mão, e aí você tem a questão do sigilo do voto, né? Eu acho que o que o Tribunal Superior Eleitoral quer garantir é o sigilo do voto. E o contexto que a gente está vivendo hoje, né, Caparelli? Eu acho que é um contexto diferente. Então, acho que algumas decisões aí judiciais vêm muito ao calor do contexto que a gente está vivendo hoje, de questionamento das urnas, né? De colocar em dúvida, por exemplo, o resultado das eleições, de ameaçar não aceitar o resultado das eleições. Então é isso aí que eu acho que o tribunal está tentando, né, se antecipar diante de qualquer ocorrência mais grave, né? Em outras eleições, em outras oportunidades, já houve problema, por exemplo, da pessoa levar o celular para poder fotografar o seu próprio voto. Isso é incabível, isso aí não tem que se admitir mesmo. Um abraço também, obrigado pela participação da Fabiana Vitorino, especialista em comunicação política. Obrigado, Fabiana. Boa sorte aí para vocês. Obrigada, bom dia a todos. Lages, quero agradecer a tua participação, tua vinda aqui com a gente, sempre muito bem-vindo. Obrigado, Lages. Obrigado, Caparelli. Você está na multiplataforma do Grupo Tati de Comunicação. CYK 643, Rádio 79 AM. Onda média 590 kHz. Ribeirão Preto, São Paulo. Tati.